Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um vídeo do BarbaCast, né, do Corte do Barba, do Marcos Braz falando, explicando como se deu a contratação do Petkovic em 2009, né? O Pet, para quem não se lembra, chegou no Flamengo por uma composição financeira. O Flamengo devia muito dinheiro a ele, e aí ocorreu, não sei se foi o Marcos Braz ou alguém do financeiro, fez uma renegociação com ele, onde ele perdoou uma parte ou a dívida toda, não sei, e acabou voltando pro clube. Ele estava sem contrato na época, com clube algum, estava sem clube, e voltou para o Flamengo, o que não foi muito bem aceito nem pelo Kleber Leite, que na época era vice-presidente de futebol, algo assim, e nem pelo treinador do Flamengo na ocasião, que era o Cuca, o famoso Cuca aí, do Atlético Mineiro. Na ocasião era treinador do Flamengo, já tinha suas manias, seu jeito peculiar de ser. Ele não aceitou e os dois foram embora do Flamengo, o que fez com que o Andrade fosse alçado a treinador, inicialmente interino, posteriormente treinador mantido no cargo, né, confirmado, treinador do Flamengo, efetivado no cargo, e com que o Marcos Braz, que se não me engano, ele vai falar aí no vídeo, né? Eu ainda não vi, não sei o que ele vai falar, mas acredito que ele já trabalhava no clube, numa outra função, e ele foi alçado também o cargo de vice-presidente de futebol no lugar do Kleber Leite, e aí o Flamengo deu uma arrancada, uma guinada que acabou campeão brasileiro desse ano, com o Pet jogando muita bola. Ele, no primeiro momento, estava treinando separado até, porque isso aí realmente gerou um desgaste na diretoria do Flamengo, porque a galera não aceitava isso. Então, vamos trocar de janela. Já expliquei mais ou menos tudo que vai acontecer no vídeo. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, sempre muito importante reforçar isso aí. E pedir também para que você comente sobre o que você vai ver aqui no vídeo, ou se você não quiser falar sobre isso, você falar só de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando. É isso aí. Sem mais enrolação. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1. Vamos falar de 2009, que também toca você. Tem o seu dedo inteiro, a mão inteira ali também, né? Porque, cara, 2009 eu tava trabalhando no Flamengo, então eu vi muita coisa, vi gente... Aquelas correrias do Isaías, às vezes com o Adriano também. Subir, cadê o Adriano? Não sei o que, vai atrás do Adriano. Trava o treino mudou, não é de manhã, é de tarde. Era uma época boa, né? Dava trabalho. Não, a gente de fato precisava fazer alguns ajustes na época. O Flamengo já estava começando a treinar ali no centro de treinamento. Um outro CT também, né? Sim. Um outro CT. Era uma outra situação, mas a gente começando ali a entender que deveria ter um centro de treinamento de verdade, forte, e que, de fato, isso aí estaria trazendo resultado um pouco mais na frente. Foi muito importante ali. E foi assim, uma época também fantástica. Eu acho que um título improvável. Muito improvável. Em que nós chegamos a estar 12 pontos atrás do Palmeiras. Por isso que eu acredito, nação, esse ano ainda dá. Quem viu isso aí sabe. Mas que no final deu tudo certo. O Flamengo saiu campeão brasileiro. E aí é o meu segundo título nacional, já como vice-presidente de futebol. E tendo menos idade, isso que é muito louco, Rafa. Eu tinha menos idade como vice do que um jogador que estava em campo. Petkovic. Exatamente. Sim, então, assim, muito legal isso. Pô, essa fase eu lembro bem, né, dessas questões que vocês tinham com o Adriano e tal. Mas o Adriano, por outro lado, era um cara sensacional, né? Sempre foi um cara bacana, sempre foi um cara de grupo, sempre foi um cara que... Enfim, que ele mudou ali naquela época. A gente hoje fala de mudanças de patamar, né? A vinda do Adriano mudou o patamar, mas também o Petkovic, ali, que chegou ali para... né, uma dívida que tinha, uma história ali, uma aqui, que ninguém nem cogitava de escalar, e enfim. Ele começa a ser escalado quando você chegou? Sim. Como é que foi essa conversa? O Pet estava treinando em separado, porque tinha um problema do futebol com a parte lá da Gávea lá, que não aceitava a contratação dele. Uhum.
E o Flamengo entendia que teria que fazer um acordo e esse acordo passaria por uma reintegração dele. Enfim, quando eu cheguei, um pouco mais da frente, eu conversei com o Andrade e eu falei, Andrade, eu acho que o Pet tem condição, né, de ajudar a gente, talvez não nos 90 minutos, mas o que ele tivesse em campo, ele com certeza poderia ajudar e muito. E foi uma grata surpresa. Grata surpresa. Eu vou falar pra vocês. Logicamente, eu não era envolvido com nada, simples torcedor, não tenho nenhum envolvimento com o Flamengo. Mas eu me lembro quando o Pet foi contratado. A gente tem aquela memória de torcedor, né, dos tempos que ele jogou, 99 ali, 2000, 2001, etc. E aí ele tava treinando separado, beleza, aí num dado momento, né, o Cuca saiu, o Kleber Leite saiu, o Pet foi reintegrado ao elenco pra treinar junto, etc. Na minha mente como torcedor, é óbvio que eu não pensei isso que ele falou. Pô, ele pode ser útil, de repente não pra jogar os 90 minutos, não sei o quê. Na minha mente era só assim, porra, cara, esse cara é útil, ele bate falta, ele faz chuta de longe, tem um trato fino na bola, joga fino. Já tá, pô, 37 anos, já tá com uma certa idade já mais velho. Mas, pô, ele pode ser um cara muito útil pra compor o elenco ali, pra estar num banco de reserva, pra de repente ser relacionado pra uma partida, pra outra já não e tal. De repente ele, né, ser um cara útil. De repente, um jogo que tá mais complicado, o Flamengo tá perdendo as ações do meio de campo, você bota ele pra segurar mais a bola, pra fazer a bola rolar com mais qualidade e tal. Minha mente era só essa, eu só pensava nisso. Jamais eu ia imaginar que esse maluco ia entrar de saída, jogar pra cacete, ser determinante pro Flamengo ser campeão. Nunca passou pela minha cabeça isso, jamais passou. Muitos jogos ele completou, jogos de 90 minutos, ele foi Exatamente. importantíssimo pro Fundamental. pro título também. O Flamengo não tinha um elenco grande, né? O Flamengo tinha um elenco pequeno Até por e na isso. conta do Charlie. A gente acabou o Campeonato Brasileiro com bastante desgastado, já no final, uma temporada que quando você não tem peças de reposição ou com peças de reposição que você usa pouco, né, num campeonato longo, num país continental, em que não se tinha a estrutura que a gente tem hoje, a gente não viajava de fretado. Cara, pra vocês terem uma noção do quão enxuto era o elenco, ele tá contando aí, mas é surreal. E assim, a gente fala, de repente vai ter um cara aí que tem, sei lá, isso foi 2009, 2019, tá. Vamos lá, deve ter aí. De repente tem gente que não se lembra direito, ou era muito pequeno, enfim. A gente terminou o Campeonato Brasileiro com o Everton Cardoso como lateral esquerdo. Ele tinha vindo do Paraná Clube, se não me engano. Era uma promessa por lá. E o Flamengo já tinha visto sair de lá do Paraná o Thiago Neves, que era um jogador que apareceu promissor no Paraná. O Fluminense pegou e se destacou. O Flamengo foi e contratou o Everton Cardoso porque também estava se destacando lá no Paraná e pensou que de repente seria um caso parecido. Então ele estava no nosso elenco, era um jogador que era um jovem que eventualmente entrava nas partidas e etc. Ainda não era um jogador primordial do elenco. E aí ele era canhoto, o Juan se lesionou, nosso lateral esquerdo. E acho que do meio pra frente do campeonato, na sequência, na arrancada que a gente deu, o lateral esquerdo era o Everton Cardoso. Pô, você pode buscar aí, vocês podem buscar as escalações. A gente não tinha um lateral esquerdo pra colocar no lugar do Juan. O Juan, que a galera chama de Juan Marrentinho, né? O Juan Maldonado, não tinha. Era ele que era o Everton Cardoso que jogava quando o Juan se lesionou e a gente ficou, pra vocês terem noção realmente de que o elenco do Flamengo era muito básico, muito básico. Isso é uma diferença enorme de logística, de treinamento, de tudo. Era uma outra situação, mas graças a Deus o Flamengo acabou bem, acabou campeão. E ali também me botou em outra situação. Foram 2 títulos nacionais, 2006, e já como vice-presidente a gente conseguiu aí ter um outro título nacional depois de muito tempo. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2006 e tinha sido campeão na última vez em 90. Eram 16 anos. Quando o Flamengo foi campeão
em 92, o Flamengo depois de 2009 foram 17 anos. Então a gente quebrou 2 tabus aí de 16 e 17 anos. Essa questão, assim, o Pet e o Adriano foram fundamentais, mas eu lembro que quando vocês trouxeram o Álvaro, quem foi o Álvaro e Maldonado. o Maldonado, também isso incorporou o time Maldonado arrumou aquele meio campo ali, cara. Porra. de fato e o time engrenou de vez, Lembra né? pouco dele. O que você lembra dessa? Foi numa janela de meio do ano que eu consegui trazer essas duas. Assim, não tinha dinheiro. O Álvaro tinha tido um problema no Inter. Problema não. O Inter ele já estava há bastante tempo lá. Já não interessava ficar no Inter e eu entendia que ele poderia nos ajudar bastante. O Álvaro foi um cara que nos ajudou muito. Tremendo cara no vestiário. Sabia incendiar, sabia acalmar, experiente. Maldonado, para quem conhece do futebol, é um cara sensacional. Sim. Sensacional. Ajudou muito também, um cara experiente. E foi isso. Foi. Uma pena que o Maldonado veio pro Flamengo já numa descendente da carreira. Ele já tava realmente mais em fim de carreira, mais lesionadão e tal. Que seria um cara muito útil para ter ficado pelo menos uns 3, 4 anos no Flamengo aí. Se ele fosse mais novo, teria tido vida longa, porque ele jogou o fino da bola. Ele era um cara muito importante naquele meio de campo ali. Muito importante. Foram 2 contratações que... Pontuais e assim, muito boas. Tem alguma história legal que você possa contar dessa época? Eu tenho um monte de história legal que eu não posso contar. Então. Tem alguma que pode? Não tem. Não tem, não. Tá bom. Eu lembro de uma... porque era um time muito bom com muitos protagonistas, né? Tinha o Bruno, tinha o Léo Moura, tinha o Juan, tinha o Pet, tinha o Adriano. Encontrei o Juan agora. O Juan agora no São Paulo, né? Eu encontrei ele em São Paulo. E aí? A gente riu, recordou algumas situações. Ele foi um jogador também muito importante para aquela conquista. Em 2006 também, inclusive fez gol. Claro, fez gol na final. Sim. O Flamengo naquela época tinha 2 laterais, que era o Léo Moura e o Juan, que o Léo Moura muitas vezes foi o desafogo do Flamengo no jogo, né? Você ali, com pouca possibilidade de entrar, de avançar, de quebrar linhas, você dava nele para tentar ver o que você conseguiria de enxergar taticamente para fazer os avanços que teriam que fazer. E assim, eu me lembro que assim, um papo que tinha muito entre os jogadores não vamos tomar gol. Não vamos tomar gol. Não vamos tomar gol, que um gol a gente vai fazer. Com o Pet, com o Adriano, com o Zé Roberto. Um gol a gente tinha sempre essa certeza. Então, assim, eu me recordo de sempre os jogadores experientes falavam e sempre falavam isso. Não vamos tomar gol, não vamos tomar gol. Lógico que isso é óbvio no futebol, né? Sim, sim. Mas assim, eles falavam de uma maneira que é o seguinte: o jogo vai ser muito duro, a gente talvez aí não tenha peça para trocar, mas não vamos tomar gol que a gente vai fazer. E foi assim. A gente foi matando, foi ganhando jogos importantes. Quando eles acordaram, a taça estava na gávea. E eu lembro também de uma resenha, aí eu lembro, naquele mosaico, maior torcida do mundo faz a diferença. Contra o Goiás. E eu tava em campo, você também tava, eu era o responsável do marketing para levar a faixa lá da propaganda e tal. Eu lembro, foi a primeira vez que eu vi esse cara chorando, ele chorou, viu? Ficou emocionado. Você não lembra, mas eu tenho vídeo, tá? Você assim, olhando assim, emocionado e tal. Aquele jogo foi fantástico. Foi ruim o resultado. Foi ruim o resultado, isso que eu ia perguntar. Nesse jogo a gente não tomou, mas não fez. Foi 0-0. São Paulo ganha o jogo dele, passa na nossa frente. E aí ia ter a próxima rodada que o São Paulo ia pegar Goiás. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que... Pô, para com isso, Barba. Essa tua pegadinha não me cola mais, não. Cara, maneiro as histórias do Flamengo 2009. Gosto muito, pô. Esse título, cara... 17 anos que o Flamengo não era campeão brasileiro.
porra, geral zoava. Nessa época aí, o Vasco já tinha sido rebaixado, mas eu me lembro muito, porra, uma zoação que tinha muito entre uns moleques que eu cresci ali em Madureira, pá, os moleques lá da rua lá de Madureira, era de que o Flamengo tinha sido campeão das paradas mais importantes e a gente que era da mesma idade ali, a gente nunca tinha visto o Flamengo ser campeão. Tipo assim, o Vasco foi campeão da Libertadores, eles viram aí, tu não viu o Flamengo ser campeão da Libertadores, nem conta, que não sei o quê. Aí eles foram campeão brasileiro acho que 2 vezes, aí o Flamengo não tinha sido. Ah lá, a gente é campeão brasileiro toda hora, vocês não vê, porra. Em 92 tu não tava nem prestando atenção, tu não viu. Eu, no caso, vi, mas beleza. Ah, nem sabe, porra, não sei o quê. Os caras zoavam muito isso. E aí o Flamengo foi vindo numa ascensão e o Vasco num descenso, né? Porque começou a rarear os recursos deles, os elencos foram ficando cada vez piores. Aí começou a vir aquele time de papel, Valdirano, não sei o quê. Ruim demais. E o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima deles. Foi tricampeão carioca em cima deles. Famoso trivice. Depois foi campeão de novo em 2004. O Felipe Maestro brilhando muito com a camisa do Flamengo, que é legal, que é um ex-vascaíno. Aí a gente foi vindo, e eles descendo, acabaram descendo pra Série B. Fluminense também rebaixado várias vezes e tal. E aí foi começando a rarear a zoação. E o Flamengo vindo numa crescente, pô. Ali já estamos falando de 2009. O começo dessa era de Flamengo absurdo é 2013. Pô, caraca, cara. Pô, esse título de 2009. Pô, na época eu me lembro que eu trabalhava no Projac. E aí, cara, eu fiquei uma semana indo pro trabalho todos os dias com uma camisa do Flamengo diferente. Só porque o Flamengo foi campeão. Você não tá entendendo? É que nem quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu falei pra vocês aqui num vídeo que eu não consigo não me emocionar quando eu escuto a narração do João Guilherme do segundo gol do Gabigol. Não consigo pensar naquilo e lembrar de todas as vezes que Vagabundo ficou zoando, de todos os anos que a gente ficou esperando o Flamengo ser novamente um time protagonista na Libertadores, de várias campanhas pecaminosas, vexatórias que o Flamengo fez, saindo na fase de grupo, sendo derrotado no Maracanã, desclassificado por Emelec, Defensor do Uruguai, América do México depois de ganhar lá no México, perdendo aqui dentro do Maracanã lotado com a festa do Joel. Várias vergonhas que o Flamengo fez e tu vê aquilo, de repente o Flamengo protagonista, imponente, dominando a América. Cara, é muito bom ser Flamengo, na moral. Todo respeito aí, eu acredito que você também se sente assim. Vamos trocar de janela aqui, até fiquei sem palavra aqui. Trocar de janela aqui, lembrando de te pedir pra se inscrever no canal, muito importante. A gente seguir aí embrasado e falando muito de Flamengo. Comente, por favor, sobre o vídeo, sobre o que eu acabei de falar. Ou me diz aí de que cidade e que estado você é pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.